Olá, amigos. Hoje vamos falar um pouco sobre o sentimento de si mesmo. Essa é uma adaptação da palestra chamada O Falso Sentimento do Ego, proferida pelo mestre gnóstico moderno Samael Aun Weor. Já se inscreve no canal e nos ajude a chegar a mais pessoas sedentas por conhecimento. Todos temos sempre, no fundo de nosso coração, o sentimento de nós mesmos. Mas convém saber se esse sentimento é correto ou equivocado. É necessário, portanto, entender o que é este sentimento do eu. Antes de qualquer coisa, urge entender que as pessoas estariam dispostas a abandonar tudo: o álcool, o cigarro, as festas, menos os seus próprios sofrimentos. As pessoas adoram suas próprias dores. Se desapegariam mais facilmente de alguma alegria do que de seus próprios sofrimentos. Entretanto, o que parece paradoxal é que todos se pronunciam contra esses mesmíssimos sofrimentos e se queixam de suas dores, mas quando se trata de abandoná-los, de modo algum estão dispostos a tal renúncia. Certamente, temos uma série de fotografias vivas de nós mesmos. A cada uma dessas fotografias psicológicas corresponde uma série de sofrimentos, isto é evidente, e nos deleitamos ao narrar aos outros os sofrimentos de cada idade, as fases dolorosas pelas quais passamos. Tem um sabor bastante exótico contar aos outros nossas dores. Quando lhes dizemos que somos pessoas experientes, ou contamos a forma como tivemos que trabalhar para ganharmos o pão de cada dia, ou ainda a época mais dolorosa da existência, regozijamos e nos deleitamos com tudo isso. Em vez de nos deleitarmos com a bebida ou com o cigarro, deleitamo-nos com a história, com a novela de nossa vida, com o que nos aconteceu, o que dissemos, o que nos disseram, com a forma que vivemos. De modo algum parecemos dispostos a abandonar nossos próprios sofrimentos. Eles são o narcótico de que todos gostam, o deleite que agrada a todos. Quanto mais acidentada uma vida, mais exóticos nos sentimos, mais boêmios com nossas dores, e isso é sem dúvida um absurdo. Há pessoas incapazes de desapegar-se do falso sentimento do eu. Gozam com suas dores, e renunciar a elas seria pior que a própria morte. É terrível isto que estou lhes dizendo, doloroso, mas verdadeiro. E atrelado a isso, observem que a cada situação corresponde um sentimento do eu, do ego. Sentimos que somos, sentimos-nos existir. Será que esse sentimento de existir que você tem neste momento é um verdadeiro ou um falso sentimento? Convém refletirmos um pouco sobre essas questões. Quando andávamos por aí, talvez pelos bares ou pelas festas, tínhamos um sentimento. E será que esse sentimento seria o correto? A cada idade corresponde um sentimento, pois um é o sentimento de quando se tem 18 anos, outro o que se tem aos 25. Um ancião de 80 anos terá também, indubitavelmente, seu próprio sentimento. Então, qual deles será o verdadeiro? Se alguém desintegra um eu qualquer, por exemplo, o ressentimento contra alguém, porém, se o mesmíssimo sentimento continua a existir, há uma falha no trabalho. Isto simplesmente nos indica que o tal eu que acreditávamos ter sido desintegrado não o foi, já que o sentimento que lhe corresponde ainda persiste. Se perdoamos a alguém, e mais ainda, se cancelamos a dor que essa pessoa nos causou, mas continuamos a ter o sentimento igual, isto nos indica que não cancelamos, portanto, a ofensa, ou a má lembrança ou má ação que esse alguém nos causou. O eu do ressentimento continua vivo, de modo que, portanto, existem em nós tantos sentimentos quantos são os agregados psíquicos ou eus que temos em nosso interior. Se temos 10.000 agregados psíquicos, indubitavelmente teremos 10.000 sentimentos de nós mesmos. Cada eu tem seu próprio sentimento. Se, por exemplo, alguém diz e acredita que está trabalhando sobre si mesmo, mas não se verifica nenhuma mudança na pessoa, se o sentimento equivocado do eu continua, se sua relação com os outros ainda é a mesma, está demonstrado que esta pessoa não mudou. E se não mudou, não está trabalhando sobre si mesma corretamente, isso é óbvio. Devido a um falso sentimento do eu, podemos perder uma existência inteira. Passam-se os 20 anos, e os 40, os 60,
e chegamos aos 80 com o mesmo falso sentimento do eu. E esse falso sentimento que temos do eu nos aprisiona completamente no ego e por fim morremos sem haver dado um só passo adiante. Comumente as pessoas, ao enfrentarem a vida, não recebem as experiências diretamente na consciência. Têm muitos e terríveis preconceitos e pré-julgamentos em sua mente. Qualquer desafio é, portanto, imediatamente recebido com algum preconceito. Tudo o que ocorre na vida chega, não à consciência, mas a toda essa multiplicidade de preconceitos que levamos dentro, a toda essa diversidade de sentimentos equivocados e contraditórios, nunca à consciência, e como resultado, permanecemos adormecidos por toda a vida. Olhemos, por exemplo, um velho de 80 anos, torpe e rançoso no pensar, aprisionado em algum dogma, tem um sentimento de si mesmo totalmente equivocado. Quando alguma impressão o atinge, não toca sua consciência. Tudo lhe chega apenas à sua mente, e esta, como está cheia de preconceitos, costumes, hábitos mecânicos, reage então de acordo com seu próprio condicionamento, às vezes até violentamente ou covardemente. Vocês já viram algum ancião de 80 anos reagindo? Vocês já sabem como é, sempre as mesmas reações. Por quê? Porque tudo lhe chega à mente. Não toca nunca sua consciência, chega à sua mente, e essa logo o interpreta a seu modo. O fato é que é preciso chegar ao sentimento correto, mas este é o da consciência. Ninguém poderia chegar a ter este sentimento correto se não desintegrasse os agregados psíquicos. À medida que alguém desintegra seus agregados psíquicos, o sentimento correto se manifesta. Quando a desintegração é total, também o sentimento correto é total. Comumente, entretanto, o sentimento correto de si mesmo está em luta com o sentimento falso do eu. É que o sentimento correto da consciência está muito além de qualquer código de ética e além de qualquer código moral estabelecido por alguma religião. No fundo, os conceitos morais estabelecidos pelas várias religiões resultam geralmente falsos. Como a consciência humana está atualmente tão adormecida, foram inventados diversos sistemas pedagógicos, sociais, éticos, educativos e morais para que possamos andar pelo caminho reto, mas nada disso serve para nada. Nesses estudos esotéricos não se trata de seguir ou de viver de acordo com certas formas petrificadas da moral. Aqui o que se deve desenvolver é a capacidade de compreensão. Necessitamos constantemente avaliar a nós mesmos para descobrir o que temos e o que nos falta. Há muita coisa que devemos eliminar e muito que devemos adquirir, se é que queremos seguir o caminho certo. Mas o sentimento equivocado do eu não permite a muitos avançar pela difícil senda da liberação. Esse sentimento equivocado do eu é sempre confundido com o sentimento do ser, e se não abrirmos bem os olhos, o sentimento equivocado do eu pode fazer com que todos nós fracassemos nessa existência. É preciso entender que quando alguém trabalha sobre si mesmo, entra no caminho da revolução da consciência. Quando alguém entra por este caminho, descobre que ingressou na senda da revolução da consciência. E a revolução da consciência é tremenda, porque de fato traz consigo a revolução intelectual e a revolução física. A revolução da consciência provoca uma série de revoluções intelectuais extraordinárias e, por sua vez, como resultado, dá-se a revolução física. Todos nós temos direito a aspirar à iluminação. Entretanto, não devemos cobiçar a iluminação. Ao invés disso, devemos preocupar-nos com a desintegração dos agregados psíquicos que levamos em nós. Vigiar intensivamente esse falso sentimento do eu. Aniquilá-lo, pois pode fazer-nos estagnar. Pode levar-nos ao auto-engano, fazer-nos pensar que vamos indo bem, fazer-nos acreditar que é a voz da consciência, quando na realidade se trata da voz do ego. Quero que compreendam claramente que com o conhecimento e experiência vindos da consciência e não do ego, vocês não falharão. À medida que vão desintegrando esses agregados psíquicos que lhes dão o falso sentimento do eu, irão se alimentando com o pão da sabedoria e com o correto sentimento da consciência. Pois cada vez que se desintegra um agregado psíquico, libera-se uma percentagem de consciência e se adquire de fato uma virtude, um conhecimento novo, algo extraordinário,
e assim é possível realmente mudar de maneira real e radical. Fora isso, são só conhecimentos vazios, palavras bonitas, mas que carecem de realidade. Comentem e deixem um like se gostaram do texto. Nos vemos no próximo vídeo. Vosso amigo na Sagrada Ciência.